Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre o mercado pecuário, mercado de grãos, né? Tá aqui eu, Iago Travagini, Laura Rezende e Stefan Potzclan, trazer um pouquinho aí das novidades do mercado e sem mais delongas, né? Já vou entrar aí um pouquinho nos números que saíram essa semana, tanto de exportação e um comentário breve sobre atacado, tá? Até porque a gente hoje está bem competitivo, quando eu falo a gente, né? A carne bovina está bem competitiva no mercado atacadista em relação às outras proteínas animais. Eu vou trazer os números mais profundamente. Laurinha vai comentar um pouquinho sobre o mercado de boi gordo, de reposição, falar um pouquinho dos números do IBGE que saíram essa semana, semana passada, me perdoa. E o Stefan vai falar um pouquinho sobre o mercado de grãos, tá? Enfim, entrando aqui já nesses números de exportação, né, a gente teve aí, pela primeira vez, um desempenho fraco para a exportação de carne bovina, tá? A segunda semana de março de 2024 foi a pior semana desde a segunda semana de dezembro. Então, a gente teve o pior resultado em volume exportado dos últimos 3 meses. E isso nos chamou a atenção, principalmente porque a gente vinha muito bem nos números de exportação, né? Janeiro recorde, fevereiro recorde para esse mês, né? Para cada mês. Consequentemente, a gente já estava com o primeiro bimestre em nível de exportação quase 20, na verdade, mais de 20% acima do que foi o primeiro bimestre de 2023. Então, números que eram muito fortes, que de fato traziam essa perspectiva de exportação muito forte. Inclusive, a gente revisou nossa estimativa de 2024 de exportação, né, de oferta e demanda ali, por conta desses números muito fortes aí de exportação no primeiro bimestre. Só que a gente começa a lidar já um pouco com a realidade de que nem sempre a gente vai ficar batendo recorde atrás de recorde nas exportações. E aí a gente chega nessa segunda semana de março, né, que teve esse desempenho aí de 34 mil toneladas exportadas na segunda semana, como eu disse, o pior desempenho desde a segunda semana de dezembro, o pior, assim, um volume que é historicamente pequeno para uma semana, tá? Então, a média diária de exportações bateu 6.800, né? Que é um número relativamente pequeno, né? Foram poucas as vezes no último ano que a gente passou uma semana exportando menos que 7 mil toneladas por dia. Então, esse número chama a atenção e aí, consequentemente, a gente revisou a nossa estimativa, né? Antes a gente esperava um volume recorde de exportação para março, tá? A gente falava em 170, 180 mil toneladas. Com esse número bem mais fraco na segunda semana, né? A gente esperava uma segunda semana mais forte. A gente trouxe a nossa estimativa para 160 mil toneladas, justamente por conta da dificuldade em bater aí essas 170, 180 mil toneladas. Esses números mudam muito, obviamente, né? Mas fica o recado aí para a gente falar um pouquinho, ser um pouco mais comedido nas exportações, né? Você tem aí um segundo bimestre muito forte, ainda assim uma exportação que aparentemente vai bater recorde em 2024, mas nem sempre a gente vai crescer e ter expansão de número atrás de número, tá? E um comentário adicional, acho que sobre exportação, vale a pena trazer o fato de que os Estados Unidos bateu recorde de importação de carne bovina brasileira e de carne bovina total para o mês de janeiro. Foram mais de 50 mil toneladas que adentraram o mercado norte-americano de carne bovina brasileira no mês de janeiro 24. Esse número me chamou bastante atenção e mostra todo aquele contexto que a gente já vem construindo, pelo menos desde o ano passado, desde o início do ano passado, né, de 2023, falando sobre o problema de oferta nos Estados Unidos, sobre o problema de produção nos Estados Unidos. Consequentemente, o país ia aumentar a importação e tá já assim, ele já veio aumentando no ano passado, e isso continua a acontecer. O que provavelmente vai reforçar aquela posição de que os Estados Unidos vai se tornar, sim, o nosso segundo maior importador, né? A China continuará em primeiro, mas os Estados Unidos têm todo o potencial para se manter na segunda posição, inclusive provavelmente reduzindo a distância para a China, tá? Mas continuará uma distância bem grande, né? A China compra 50% da nossa carne, mais de 50%, mas os Estados Unidos têm potencial para levar cada vez mais. E aí, entrando um pouquinho no mercado de atacado, tá? Que aí eu já passo um pouco para o mercado interno, né? Saio de exportação e entro no mercado interno. E falando um pouco sobre o mercado interno, a gente tem um número muito interessante que eu falei sobre a competitividade da carne bovina frente às outras proteínas animais. Historicamente, 1 quilo de carcaça casada bovina no mercado paulista compra em torno aí de 380, desculpa, 1 quilo de frango compra em torno de 380 gramas de carcaça bovina, 388. Atualmente, esse mesmo quilo de frango resfriado compra 455 gramas. Ou seja, eu consigo hoje comprar mais do que na minha média histórica, do que na minha média dos últimos 7 anos. Desculpa, não coloquei a média histórica aqui. Mas nos últimos 7 anos a gente comprava em média
388 gramas com 1 quilo de frango, e hoje quem está no atacado hoje consegue comprar 455 gramas de carcaça bovina com o mesmo quilo de frango. E a mesma relação funciona para a carcaça suína. Não na mesma proporção, né? A média dos últimos 7 anos indica uma relação que com 1 quilo de carcaça suína você conseguiria comprar 575 gramas de carne de carcaça bovina, e atualmente esse mesmo quilo de carcaça suína consegue adquirir 627 gramas de carcaça bovina. Ou seja, nos dois comparativos estamos acima da média histórica, e no comparativo com o frango, que é a proteína animal mais consumida no Brasil, a carcaça bovina está 17% acima da média histórica, né? Então você está conseguindo ter uma relação de troca bem interessante no atacado, mas isso não quer dizer que o preço no atacado não sente. A gente já veio de uma queda aí desde o começo desse mês, né? A carcaça casada chegou a bater 16, 16,10 ali no início desse mês, e o que a gente já está vendo hoje é preços mais próximos de 15, 15,50, né? Voltando para aquele patamar que a gente não via desde o final do mês de fevereiro, então uma pressão que ainda é muito grande. Obviamente, todo aquele contexto que a gente traz, que a indústria consegue ainda assim fazer dinheiro, consegue ter um spread positivo, ele ainda permeia, tá? Então, quando a gente vai falar de preço do boi sobre o preço da carcaça, o preço da carcaça está acima do preço do boi, ou seja, a indústria consegue fazer dinheiro só com a venda da carcaça, né? Consegue ter margem bruta positiva só com a venda da carcaça. Isso é, obviamente, um contexto e, na verdade, uma justificativa, na verdade, uma consequência da fase de baixa do ciclo, né? Do descarte de fêmeas. Mas é fato, quando a gente olha para os números de atacado, a gente tem uma carcaça bovina competitiva e a gente tem a indústria fazendo dinheiro. O que que acontece? Aí a gente tem outros pontos que estão pressionando o preço do boi gordo, que aí entram mais nos meandros, digamos assim, do que acontece ali entre a porteira, entre o animal que sai da porteira, a ligação que o produtor faz com o frigorífico e o que o frigorífico necessita. E para isso, eu vou ter que chamar a Laura, porque aí ela vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado físico, sobre essa pressão que ainda está ocorrendo, sobre as cotações do boi gordo. Laurinha, traz um pouquinho para a gente aí do que você está vendo. Obrigada, Iago. Cumprimentar aí todos que estão nos ouvindo por mais uma semana, né? Mercado não tem sido fácil. A gente até falou no podcast da semana passada que o mercado deu uma certa estabilizada, né? Aquela pressão baixista, ela já perdeu um pouco de intensidade, digamos assim. E aí nós tivemos boas notícias também na semana passada, né? Com as novas habilitações para a China. Mercado futuro, principalmente, ele deu uma emocionada ali, né? Ficou um pouco mais aquecido com essas notícias, mas o que a gente percebeu foi que o mercado já recuou, mostrando que, como o Stefan falou esses dias, um voo de galinha mesmo, né? Não foi nada que se sustentou aí, não. Então, hoje a gente vê, por exemplo, o mercado futuro para maio, que é um mês que a gente toma muito como referência aqui, na casa de 224. Ele chegou a bater os 233. Então, uma queda aí de quase R$ 10, né? Depois, praticamente uma semana, né? Que bateu esses 233 exatamente na terça-feira passada. Mostrando justamente que o físico não está nos dando fundamentos para esse aquecimento de fato. Isso por quê? A oferta tem aumentado? Sim, a oferta tem aumentado. Vou trazer os dados aí do IBGE, inclusive, que foi divulgado na última semana, mas a gente identifica muito mais que é um cenário de sobre-oferta, não necessariamente, né, que a oferta está aumentando semana após semana, a oferta tem aumentado num aspecto aí mais de médio prazo, né? Então, se a gente faz a comparação, por exemplo, de fevereiro 23 para fevereiro 24, a gente observa nitidamente esse aumento de oferta, inclusive na casa de 33%. Acho que a gente já trouxe esse número aqui em outros podcasts, né? Mas se a gente faz esse comparativo aí do volume de animais abatidos em fevereiro 23 com 24, 33% a mais. Então, realmente, a gente tem visto essa pressão baixista porque a gente tem observado, sim, um abate mais volumoso. Mas falando um pouco mais de curto prazo, né? Então os abates aumentaram da primeira semana de março para essa última semana agora, né? Já que na semana passada vocês falaram que a pressão não estava tão mais intensa. Não necessariamente, tá? É muito mais uma questão de escalas alongadas, ou seja, frigoríficos confortáveis, e mantendo a oferta estável, do mesmo jeito que está, automaticamente os frigoríficos já vão fazer uma pressão de baixa aí, né? Porque eles simplesmente estão com conforto ali. Então, tem pecuarista querendo vender os animais, e já que eles estão numa posição confortável, eles falam: olha, eu até compro esse animal, até escalo esse animal,
mas eu vou te pagar R$ 5 abaixo do que está o mercado, por exemplo. E aí, de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo, né? É o que a gente tem observado durante todo esse ano aí. Nós não estamos vendo uma pressão tão intensa de baixa de cair 2,5%, 3% de uma semana para outra, como nós vimos em alguns momentos no ano passado, mas a gente está vendo uma pressão aí de uma queda de 0,6%, 0,8% semanal, que no final das contas dá uma acumulada aí no mês, né, de mais de 2%. Então, se a gente faz esse comparativo aí, essa pressão baixista ela tem ocorrido, sim, tanto para o mercado de boi quanto para o mercado de reposição. Boi aqui segundo o nosso indicador agrifato, né, teve uma queda aí de 0,8% na última semana, ficando cotado em São Paulo na casa de 232. A bolsa hoje já precifica para o contrato de março um boi de 229, ou seja, a bolsa hoje acredita que o boi até o final do mês vai cair pelo menos mais uns R$ 3 frente ao nosso indicador. É o que o CPEA tem demonstrado também, não? O CPEA vem apresentando essa queda aí, então a bolsa tem refletido isso também. E para o mercado de reposição, isso também tem ocorrido, tá? Até de forma mais intensa. Então, se a gente pega o bezerro segundo o CPEA, teve uma queda de 1,3% aí na última semana, inclusive atingiu o menor patamar aí do último mês. Então, desde o dia meados de 20 aí de fevereiro, a gente não via preços tão baixos para o bezerro CPEA. Não que eu, pelo menos, não tenha observado um excesso de oferta de animais, eu acho que esse excesso de reposição, principalmente em categorias mais jovens, ele não chegou ainda, e eu acredito que vai chegar a hora que a gente entrar em período de desmama mesmo, abril, maio, acredito que a gente vai ver um mercado bem mais ofertado. Não estou vendo uma oferta demasiada aí, mas o contexto macro que a gente tem é de muito animal para ser entregue. Então, esse contexto, dado também um cenário negativo para a pecuária em geral, preços da arroba bovina cedendo, acaba puxando aí o bezerro para baixo e perdendo interesse, né? Muitos pecuaristas até veem como uma boa oportunidade de compra de reposição nesse momento, mas tem simplesmente a questão de pasto, né? Não tem pasto para colocar esse animal, então, por mais que ele veja como uma boa oportunidade de negócio, ele não consegue realizar aí essa compra por questões internas aí. E outro ponto, até comentando já dessa oferta, né, Iago, você trouxe muito relacionado à demanda doméstica, demanda externa. Queria falar um pouquinho também sobre oferta, né, que são os dois balizadores do mercado, né? Então, é a balancinha que dita os preços aí, essa balança entre oferta e demanda. Então, nós estamos com uma oferta muito numerosa, como eu demonstrei para vocês aí os números de fevereiro, né? Os números de março provavelmente também vão demonstrar esse incremento de oferta em relação ao ano passado. Mas o IBGE lançou na última quinta os dados aí dos abates de 2023, né? A gente sabe que às vezes tem um delayzinho aí na divulgação dessas informações, então agora que foram divulgados esses dados para a gente, e o que nós observamos foi um acréscimo, aí, um aumento do volume de animais abatidos em 2023 de 14% frente a 2022. Tá? Se a gente faz esse comparativo 2023, 2021, ou seja, de 2 anos aí, esse acréscimo chega a 23%. Então, quase aí, né, um quarto a mais de abate, né, dos animais em 2 anos, basicamente, né, 2021 para 2023. Foram 34 milhões de cabeças sendo abatidas, um volume realmente muito alto, né, o que dá e o que culmina, né, nessa problemática de preço que a gente está vivendo. Então, em 2023, tivemos um crescimento muito alto de animais sendo abatidos, e 2024 continua nessa crescente, pelo menos até então. Então, a gente ainda, mesmo tendo observado esse crescimento em 2023, o 2024 ele tem sido de um contexto de abates numerosos, né? Isso muito em decorrência também das fêmeas, né, que tem aumentado aí sua participação no total abatido. Então, as fêmeas chegaram aí em 2024, em 2023, perdão, numa participação de 41,6%, né, em relação ao total de animais abatidos. Foi a maior participação desde 2019 e foi 2,3 acima da média, né, pontos percentuais acima da média do que a gente costuma aí ver nos últimos 15 anos. Então, realmente um ano de descarte. A gente acredita que esse ano, pelo que a gente tem
identificado, inclusive, nas prévias aí de abate-CIF e tudo, esse abate de fêmeas, né? Esse descarte de fêmeas, ele tem continuado durante esse ano, e era já a nossa projeção no início, né? Que fosse um ano realmente de fêmeas ainda sendo descartadas, isso porque nós nunca observamos, pelo menos, nós nunca observamos só um ano de descarte de fêmeas, foram no mínimo dois. Então, o primeiro foi ano passado, a gente acreditava que esse ano seria ainda de descarte de fêmeas, mas a gente não acreditava que o abate total nesse ano ia continuar subindo tanto como tem demonstrado em relação ao ano passado. Então, isso, de certa forma, tem nos surpreendido aí um pouco, pelo menos nesses meses iniciais aí. Perfeito, Laura. Inclusive, queria trazer um comentário aí que eu acho que a gente vai ter que começar a ficar. Não, começar não, né? A gente já está de olho, mas essa semana a gente tem muitos pontos da macroeconomia aí que acho que valem ser ressaltados, tá? Só para trazer um comentário, acho que só para deixar claro para todo mundo que está lendo aqui, que está nos ouvindo, na verdade, o que eu acredito que a Laura quis trazer é que realmente a gente ainda continua com uma oferta latente, volumosa, e que por si só acaba trazendo essa pressão que não é como se fosse um soco, mas ela é como se fosse leves e ritmados chutes vamos supor, na sua perna, que a partir do momento começa a te quebrar, e aí, consequentemente, você vai caindo 1%, 1%, 1% toda semana, a gente já está falando em queda de 7% desde o começo do ano. Então, é uma oferta que continua volumosa, que o frigorífico continua com facilidade de comprar, e esse é talvez a grande motivação para o que está acontecendo agora, pelo menos na minha visão aí, o que a gente tem visto é uma oferta que, no final das contas, ela continua volumosa. É, perdão, pode falar. Pode falar, Laurinha, pode falar. Não, e assim, a gente estava num contexto de exportações muito interessantes, o que estava, não é o que estava ditando o preço, mas estava com certeza contribuindo para que as pressões não fossem, pressões de baixa não fossem maiores do que a gente estava observando, porque a gente tinha uma via de escoamento ali, que seria a exportação, que estava indo muito bem, né? O mercado interno também fluindo um pouco melhor, né? Tanto que a gente viu um janeiro que, pelo menos a mim, impressionou um pouco, eu achei que janeiro ia cair mais os preços quando a gente faz o comparativo da carcaça casada de janeiro para dezembro, caiu muito pouco, se eu não me engano, 0,3%, 0,4%, e num mês que o consumo doméstico é muito ruim, né, que é o mês de janeiro. Só que agora parece que o cenário não está tão positivo mais, né, como você trouxe aí das Perfeito. exportações não indo tão bem essa semana, mercado doméstico também querendo flertar aí com os R$ 15 na carcaça casada, então Sim. dá Exato, um exato. receiozinho, né? Sim, sim, sim. O equilíbrio agora é aparentemente mais embaixo, digamos assim, né? O equilíbrio para que o preço é, se mantenha, ou na verdade o que está acontecendo é caindo, né? Ele está mais embaixo, ou seja, a oferta continua volumosa, ao mesmo tempo que a demanda já não responde na mesma proporção. E aí, só para falar um pouquinho sobre esses indicadores, tal, que a gente começou a ver com olhos um pouco mais atentos, tá? O dólar atingiu ontem, né, fechou no maior patamar desde lá de novembro, outubro de 2023, né? Então, a gente voltou a falar de um dólar acima dos 5,04. Isso daqui é relativamente importante, principalmente aí para o pessoal de grãos que acaba sentindo de maneira mais volumosa, né, essa questão, na verdade, de maneira mais direta, enquanto que para a carne bovina a gente pode ver sim reflexo, obviamente, se esse padrão continuar, né? Se a gente continuar vendo esse padrão de aumento do câmbio, o que acontece basicamente? A gente teve aí, se não me engano, ontem o Japão parou com a política de juros negativo, hoje começam as reuniões lá do Banco Central norte-americano, do Fed, amanhã a gente tem Selic, né? A gente tem o Banco Central brasileiro provavelmente reduzindo a Selic para 10,75, menor juros do Brasil aí dos últimos 3, 4 anos, provavelmente. Não, 3, 4 anos não, mas dos últimos dois anos, com certeza. Então, a gente está numa semana que é movimentada na macroeconomia, mas o dólar subiu muito pelo que aconteceu ali durante a semana nas interferências governamentais sobre as empresas brasileiras, né? Tanto a Eletrobras quanto a Petrobras. Houve essa interferência um pouco maior, a política de dividendos da Petrobras aí foi mexida, digamos assim, e, consequentemente, o que a gente viu foi um dólar começando a estressar mais. Esse era um grande ponto. Assim, um fator que é relevante nessa discussão é que ainda estamos brigando para ver se vamos conseguir o déficit zero, né, do orçamento brasileiro em 2024. É uma discussão latente, alguns acreditam, outros não, mas o fato é, automaticamente, quando a gente vê um governo
interferindo mais nas políticas de dividendos de uma empresa listada em bolsa, você tem mais receios, né? E, consequentemente, mais riscos, e aí você vê o dólar subindo, câmbio, a taxa de câmbio subindo, e os juros, obviamente, já está acompanhando, né? Se você pegar os pré-fixados, eles tiveram um aumento aí nas últimas semanas, justamente por esse receio de comportamento do que vai acontecer com tanto o déficit brasileiro, né? Se a gente vai conseguir manter o nível de endividamento, ou se vai aumentar de novo em 2024. Essa é uma grande questão que eu acho que está permeando também esse mercado de commodities e que pode influenciar, sim, tanto no barateamento no mercado internacional de todas as nossas commodities, né? O Brasil fica mais barato com um dólar maior, como também na valorização dos ativos aqui no mercado interno. Mas acho que vale a pena ficar atento a isso daí. Stefano, eu vou te chamar aí para falar um pouquinho do que tem acontecido no mercado de grãos, mercado de farelo de soja, mercado de grãos aí, o que tem de novidade essa semana. Bom, turma, vamos lá. Como o Iago pontuou aí, essa questão do dólar acabou influenciando com certeza na precificação tanto de soja quanto de milho, voltado para a exportação, principalmente milho para o segundo semestre. Mas falando, vamos começar aí trazendo, né, o assunto de soja, que a gente tem visto o mercado mais firme. Apesar de Chicago ter iniciado, né, uma correção aí, um movimento de queda semana passada, a gente tem visto, né, de alguma forma, alguns ganhos, uma compensação por parte dos prêmios de exportação e também essa firmeza do dólar aí que abriu essa semana por esses momentos, esses motivos aí que o Iago comentou. É mais a interferência política aqui doméstica nas empresas, trazendo aí uma migração, né, principalmente investidores estrangeiros aí tirando dinheiro do Brasil. Mas a gente vê o preço de soja particularmente mais firme, né? Já passou o fundo do poço, isso a gente já, acho que se não me engano, já comentou em podcasts anteriores. O que tem no radar agora, praticamente, né, para acompanhar início de safra na Argentina, a colheita está muito próxima de começar, né? Segue uma baliza do calendário do Rio Grande do Sul, que já começou o início a safra de soja. E a nível Brasil, a gente não tem grandes novidades, né? A colheita, o único ponto é que a colheita se aproximou da banda inferior da curva, indicando que todo o problema que a gente teve de estresse de plantio lá no mês de novembro, lá no mês de dezembro, principalmente para as regiões do Arco Norte, Maranhão, Piauí, Bahia, né, algumas regiões de Tocantins e o sul do país também, que tem um plantio mais atrasado. Então, o mercado brasileiro hoje ele está relativamente confortável, e nos momentos que a gente vê algum estresse de preço, mercado subindo R$ 1, R$ 2, R$ 3 a saca, há uma sinalização maior, né? Há uma intenção maior de venda do agricultor, justamente por ver essa melhora de preços, né? A gente vê hoje ainda preços que voltaram acima de R$ 100 a saca em Mato Grosso, algumas referências já nesses momentos de estresse acima de 105, 107, 108, então o mercado já sinalizando aí pelo menos patamares mais interessantes. E negócios também, acho que vale pontuar, rodando para a safra 24, 25. A gente tem indicações aí, né, alguns pacotes que estão sendo fechados aí com tradings, principalmente, né, referências, base Mato Grosso, US$ 20 a saca, US$ 19 a saca, né, um pacote aí que contempla, né, 30 a 32 sacas por hectare, considerando fertilizantes, entre 10 12 sacas por hectare, até algumas referências um pouco acima disso. Semente, que acho que é um ponto importante para o agricultor ficar de olho, né? Tivemos problemas, sim, né, na safra de grãos, principalmente em Mato Grosso, que é um polo importante de produção de semente. Semente está um pouco mais cara esse ano, dentro dos pacotes aí, com uma referência de 7 sacas por hectare. Alguns pacotes um pouco acima disso, mas nas melhores condições a gente tem visto rodar aí na casa de 6 sacas por hectare. E também defensivos. E aí, defensivos, você tem uma variável aí que, né, um leque de opções que você pode chegar aí a 10, 12 sacas por hectare aí na precificação de defensivos. Então, a gente tem visto aí alguns negócios saírem nesses patamares. Tá interessante hoje, né?
para minimizar o risco do próximo ano está interessante. Pode ter mais oportunidades, podemos ter mais oportunidades aí, principalmente com alguma questão relacionada a fertilizantes potássicos, mas a gente vê que o mercado está bem resistente a cenário internacional. O dólar influencia também na precificação dos insumos, essa alta também, né, dificulta uma briga ali mais relevante, mas já é momento, sim, para o agricultor ir olhando aí a safra do ano que vem e minimizar também aí os riscos, né? Fazer uma comercialização antecipada, já dá para fazer algumas operações, né? Se eu não quero, se você vai tirar dinheiro do caixa, olhar uma operação de frame com alguma trading, ou olhar alguma defesa de Chicago no banco, né, via NDF, ou banco e corretoras aí com operações de put também, já começa a entrar no radar pela proximidade aí que a gente está tendo com o início da safra dos Estados Unidos. Aparentemente, né, pelo cenário de clima, tende a iniciar numa condição relativamente normal, né? Estados Unidos gosta de um clima e de solo mais seco para evoluir no plantio, então um excesso de chuva pode acabar prejudicando a evolução de plantio e uma indicação de elevação de área plantada, né? A gente vai ter, tivemos lá em janeiro, primeiras divulgações do SDA sobre estimativas, né, sobre um cenário aí de projeções. Agora, no dia 28 de março, sai a primeira estimativa oficial da safra dos Estados Unidos, e aí indicando esse aumento da área de soja, uma redução da área de milho, só que em termos potenciais aí para afetar cenário de precificação, né, a gente vê um cenário negativo principalmente aí para Chicago. E em relação ao milho aqui no Brasil, a B3 estressou bem na última semana, né, voltando aí aos patamares de 63, 64, em virtude de clima, né, uma onda de calor que pegou boa parte de regiões importantes aí, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, um pouco de Mato Grosso, um pouco de Goiás, mas a situação aparentemente amenizada. Tivemos chuvas, MS, Paraná, principalmente oeste e norte do Paraná e sul do MS, que estava aí praticamente há 2 semanas sem chuvas, um cenário um pouco mais, começando a ficar ali um pouco mais delicado, mas veio essa condição que amenizou, e previsões muito boas, né? Se a gente pegar ali o mapa do estado de São Paulo, do Rio Tietê para cima, previsões muito boas de chuva, a linha de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, para cima também, previsões de chuvas muito boas, que aí acabam se dispersando também para o estado de Mato Grosso, para Goiás, para Tocantins, para Minas. Então, a gente tem, no momento, um cenário de estabilidade que vem dando aí perspectivas satisfatórias para esse desenvolvimento da safra de milho, né, que segue aí ainda numa grande indecisão em relação às estimativas, se vai ser 110 ou 125, né? Tem um gap grande aí no mercado, muito burbúrio sobre isso. E as referências de exportação para o milho segunda safra, né, nessa semana, com essa alta do dólar. O Chicago também um pouco aí, um pouco mais, passou do fundo de poço Chicago para o milho também há 2, 3 semanas atrás. Já vem colocando, né, talvez algumas referências de exportação perto da casa de 59, R$ 60 a saca. Então, o mercado vai se ajustando aí para a precificação de milho e para o agricultor aí, para o pecuarista também, ficar atento a esses movimentos, como a gente vem colocando nos nossos relatórios e também pontuando aqui no nosso podcast toda semana. Show de bola, Stefan. Acho que bastante coisa acontecendo aí, né? Principalmente essa parte já de planejamento para a próxima safra de soja, o milho aí com essa definição muito grande. Acho que vale ficar atento aí. A gente tem um processo de definição aí. Acho que para o pasto também, né? O que a gente está vendo aí, uma questão de chuva que ainda está boa, mas começa a ficar. A gente tem que ficar atento, né? Porque pode acontecer nessas próximas 3, 4 semanas aí que vão ser determinantes, tanto para milho quanto para pasto. Principalmente o abril e o maio, né, que são aí os meses mais, para o milho, mais decisivos, né, em Sim. relação a chuvas. Para pastagem também interfere, né, ano passado, né, vale colocar
A turma do boi ali em agosto sentiu um golpe forte, justamente, né, beneficiado pelas chuvas que aconteceram até meados de junho, né, foi muito boa para o milho segunda safra, consequentemente muito boa para a condição de pastagem. Sim, Então, o, o que acaba interferindo para o milho também acaba interferindo aí para a pastagem e diretamente para boi. pois é. Mas é isso. Agradeço mais uma vez, Stefano, agradeço a Laura pela presença mais uma vez e agradeço a todo mundo que nos escuta e que tira um tempinho do seu precioso, da sua preciosa rotina para nos ouvir aí. Agradeço. E ficamos por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada, turma. Valeu. Boa semana. Valeu, Boa boa semana, turma. semana.